Você pode aplaudir ao Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Quem está visitando a gente, faça um sinal. Tem alguém que está visitando a gente? Tem alguém, faça um sinal com as suas mãos. Tem alguém, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. Aqui na minha direita tem alguém que visita a gente. Tem alguém que visita, Deus abençoe. Deus abençoe lá atrás, Deus abençoe. Vocês podem sentar. Mais uma vez, recebemos todos vocês aqui para que juntos a gente possa celebrar ao Senhor em mais um culto da família. Todas as terças-feiras nos reunimos aqui para agradecer a Deus pela família, para clamar a Deus pela nossa família, né? Eu tenho certeza que você tem muito a clamar, muito a agradecer a Deus, né, pela sua família. Ah, pastor, mas você não conhece aquilo que eu estou passando. Eu não conheço, eu não sei, mas você está no lugar certo. O lugar de agradecer, o lugar de clamar, o lugar de adorar a casa do Pai. Quem diz amém por isso? Abra sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 3. Eu quero ler alguns versículos, deixe sua Bíblia aberta. 1 Samuel, capítulo 3. Eu quero trazer uma palavra hoje para mim e para a sua vida. Eu quero fazer uma comparação de duas gerações. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, quero fazer uma comparação de forma muito simples, de forma muito direta, de duas gerações. Espero não demorar muito nessa palavra, espero ser bem breve, espero ser o mais direto possível. Eu quero fazer uma comparação de duas gerações do Antigo Testamento, duas gerações que serviram a Deus de uma forma diferente. Uma geração que tinha tudo para servir de um jeito, mas desprezou o Senhor. E outra que serviu a Deus de coração, apesar de tantos erros, apesar de tantas falhas. E olha, vejam bem, todos nós somos falhos, nós sabemos disso. E não é porque nós somos falhos, não é porque nós temos as nossas falhas, que nós nos escondemos nas nossas falhas, e nós devemos dar desculpas para Deus ou para nós mesmos, para que nós não venhamos, por exemplo, a melhorar, para que nós não venhamos, por exemplo, a servir a Deus com interesse de coração. As nossas falhas, elas não podem ser as nossas desculpas. As nossas falhas, as nossas limitações não podem ser as nossas desculpas, muito pelo contrário, elas devem ser o nosso ponto de partida, para que nós possamos melhorar, para que nós possamos crescer. Quem diz amém por isso? É dessa forma. O tema dessa mensagem é muito simples. Sabe qual é? Não deixe, eu até anotei aqui, não deixe a lâmpada do Senhor se apagar em sua casa. Não deixe a lâmpada do Senhor se apagar em sua casa. E se você abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 3, você vai acompanhar comigo a leitura a partir do versículo 1. E você vai entender muito bem porque eu dei esse tema nessa meditação. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Olha essa frase, a frase é essa: antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Que geração é essa? Eu quero falar sobre a geração dos filhos de Eli. Eu quero falar sobre a geração de Ofni e Finéias. Que geração foi essa? Eu vou chamar essa geração como a geração que deixou a lâmpada do Senhor se apagar. Eu vou chamar a geração de Ofni e Finéias como uma geração que tinha tudo para não deixar a lâmpada se apagar, mas eles escolheram deixar com que a lâmpada do Senhor se apagasse. Não apenas literalmente no tabernáculo, não apenas literalmente ali no tabernáculo do Senhor. Deus havia dado uma ordem desde Arão. Os filhos de Arão, a descendência, os sacerdotes, eles tinham a obrigação de cuidar do tabernáculo. Tinham várias ordens de sacerdotes e uma das ordens dos sacerdotes era cuidar dos levitas, dos sacerdotes, era cuidar para que a lâmpada ela não se apagasse.
Eu tenho certeza que você já viu, por exemplo, aquele castiçal, aquele candelabro de sete braços. Não podia se apagar aquele fogo ali, não podia se apagar jamais. O pão ele tinha que ser trocado, o pão da proposição tinha que ser trocado diariamente. O serviço na casa do Senhor, ele não podia ser relapso. Os filhos de Eli eram sacerdotes, e eles tinham essa obrigação. Que obrigação era? Por exemplo, a obrigação de não deixar a lâmpada se apagasse, mas o sacerdócio se tornou relapso. Mas o sacerdócio relapso era apenas um reflexo de uma geração que tinha se afastado de Deus. Preste atenção nisso. Apenas o reflexo de uma geração que havia se afastado de Deus. Apenas uma geração que não buscava mais a Deus como deveria buscar. Era apenas o reflexo de uma geração que não amava mais a Deus de todo o coração como se deveria amar. O candelabro era uma lâmpada aqui é um fato histórico, guarde isso. O candelabro era uma lâmpada de Deus, feito de aproximadamente 38 quilos de ouro, que era a única fonte de iluminação do lugar santo. Os sacerdotes deveriam mantê-la acesa e aparar os pavios todas as manhãs e noite, quando viessem oferecer o incenso. O candelabro era um símbolo da luz da verdade de Deus. E por negligência do sacerdote Eli, e por negligência dos seus filhos, aquela lâmpada viria a ser apagada. O candelabro também representa o Espírito Santo de Deus. Representa o Espírito Santo de Deus. E aí vai uma reflexão. Ora, a gente não precisa hoje, nós não temos hoje mais esses elementos do Antigo Testamento. A gente não precisa ter aqui um candelabro. E se você tem, não é errado, não é pecado, mas a gente não precisa ter isso. Se você tem na sua casa, amém, é bonito, eu acho bonito. Mas a gente não precisa ter aqui. Não precisa, mas se você tem, amém, Deus abençoe. Não é pecado. Mas naquele tempo precisava ter. Hoje o que simboliza é a presença do Espírito Santo. E aí vai a pergunta: como está a luz do Espírito Santo, não dentro das quatro paredes da igreja, mas dentro da sua casa? Como é que você tem cuidado da lâmpada? Como é que você tem cuidado do Espírito Santo dentro da sua casa? Será que você tem cuidado? Será que você tem nutrido? Será que você tem derramado óleo? Será que você tem feito com que essa lâmpada, que essa luz, ela não seja apagada? Sabe por quê? Porque o inimigo da nossa vida, ele vem para roubar, matar e destruir. A gente sabe esse versículo decorado. Mas ele tenta agir sorrateiramente, para quê? Para apagar essa lâmpada do nosso coração, para apagar essa luz do nosso coração, para apagar essa luz de dentro da nossa casa. Ele tenta afastar a mim e a você da presença de Deus. E não vai ser da hora para outra, são com as pequenas coisas. É com o desejo de, por exemplo, que vai ser muito maior de você não ler a Bíblia, com um desejo muito maior de você não orar, com um desejo muito maior de você não vir à casa de Deus, com um desejo muito maior de você buscar coisas que não edificam. Tudo isso é o quê? Isso daí é a nossa carne lutando contra o nosso espírito. Ah, pastor, eu não tenho vontade nenhuma de ler a Bíblia, eu não tenho vontade nenhuma de orar. Mais uma vez eu repito a frase: bem-vindo ao planeta Terra. Tem dias que nós não temos vontade nenhuma. Mas não é por vontade, é por necessidade. Eu entendo que eu preciso orar, eu entendo que eu preciso ler a Bíblia. Da mesma forma que você entende que você precisa cuidar, por exemplo, da sua saúde. Você entende que você precisa cuidar do seu corpo físico, que você precisa cuidar das suas finanças, que você precisa cuidar da sua saúde emocional. Você precisa cuidar do seu espírito. Eu entendo que essa geração de Eli é uma geração que ela jamais pode ser copiada. Ela vai buscar Deus só por interesse. Preste atenção, ela vai buscar Deus só por interesse. Ela não vai buscar Deus porque eles amavam, porque eles queriam Deus, não. Ele vai buscar, a geração de Eli, a geração dos filhos de Eli, vai buscar Deus somente quando precisa. Vai buscar Deus somente quando o negócio aperta.
Vai buscar a Deus somente quando existe uma necessidade. Não é mais por amor. Não é mais por amor. Puxa vida, por que é mesmo que você tem buscado a Deus? Será que você tem buscado porque você ama ou só porque existe uma necessidade por trás? Por que você tem buscado a Jesus? É porque você ama? É porque Ele te salvou? É porque Ele é a razão da sua vida? Ou porque você está querendo buscar a Jesus agora porque você precisa que Ele abra uma porta de emprego, porque Ele ajude a pagar uma conta, porque Ele te ajude, porque você quer que Ele ajude a resolver determinado problema? Querido, Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso coração. E eu estou dizendo para você o seguinte, uma geração que buscou a Deus só por interesse, que geração é essa? Os filhos de Eli. Se você passar uma página da sua Bíblia, se você for para 1 Samuel capítulo 4, você vai ver que os filisteus fizeram guerra com Israel. Olha o que eu estou falando. Olha o que eu estou falando. Veio a palavra de... vê só. Veio a palavra... 1 Samuel capítulo 4. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus acamparam junto a Efaca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair ao encontro a Israel. E travava a peleja. Israel foi derrotado pelos filisteus. E estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Você está entendendo o que está acontecendo? Está entendendo o que está acontecendo? Os filisteus se levantaram contra Israel e eles foram batalhar. O que aconteceu? Israel começa a perder a batalha, 4.000 homens morrem. Mas lembre que essa geração está longe de Deus. Você está entendendo? Olha o que foi que eles fizeram. Voltando o povo para o arraial, disseram os anciãos de Israel: porque nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Olha, e ainda coloca a culpa em Deus. Você está vendo quando o camarada está longe de Deus, vai começar a dizer uns negócios que não tem nada a ver. Começa a colocar a culpa em quem? Em Deus. Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? E não foi qualquer um, foram os anciões. Olhe o texto, interprete o texto. Não sou eu que estou dizendo, é a leitura da Bíblia. Vamos lá. Tragamos de Siló a arca do Senhor para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. O que é que isso quer dizer, pastor? Na hora que o negócio apertou, foi o que eles disseram? Peraí, o negócio apertou. Morreram 4.000. Por que é que a gente está assim? A gente tem a arca. A gente tem a presença do próprio Deus. Peraí. Vamos olhar para trás. Foi essa arca daqui, que lá no deserto, quando os nossos antepassados estavam, que o próprio Deus mandou Moisés construir essa arca, que simbolizaria a presença do próprio Deus no nosso meio, e que nós destruímos inúmeros inimigos, e que nós passamos de um povo escravo a um povo grande, poderoso e guerreiro. Peraí, é essa arca, essa arca está lá no tabernáculo. É essa mesma arca que está no tabernáculo. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer essa arca. Sabe o que eles estavam dizendo? Estamos precisando de Deus. Liga a lâmpada. Traz o amuleto da sorte. Estamos longe de Deus, mas agora a gente está precisando dele. Traz para o meio. E sabe quem foi que carregou a arca? Sabe quem carregou a arca? Ofni e Finéias, o texto está dizendo aqui. Lembra de Ofni e Finéias? Os sacerdotes, peça ruim, filho de Eli, que cometia o tamanho pecado contra Deus e contra o povo, roubando o melhor da oferta de Deus. É esses dois aqui, é essa geração daqui. Que geração é essa? É a geração que só se preocupa em buscar Deus quando precisa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ô, irmão, em nome de Jesus, isso é um alerta para mim e para você. Se você pudesse tocar na minha mão agora, sabe como é que eu estou aqui? Eu estou gelado.
Sabe por quê, irmão? Porque eu temo e tremo em ministrar essa palavra para a minha vida e para a sua vida. Porque existe um temor e um tremor dentro de mim, trazer isso para você. Irmão, em nome de Jesus, sabe quem é que busca? Sabe quem é que busca um determinado Deus só quando precisa? Não é quem ama a Deus, não. O nosso Deus, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é bom, Ele é fiel. Mas Ele deseja que eu e você o busque quando nós precisamos e quando nós não precisamos. Sabe qual é? Vê só, o nosso padrão não pode ser o padrão de Ofni e Finéias. Sabe qual é que tem que ser o nosso padrão? Veja só, isso não é nem a geração que eu vou trazer para você. Mas, por exemplo, é o exemplo de Jó. É o exemplo de Jó. É o exemplo de Jó. Porque quando a mulher de Jó disse assim: Jó, você ainda está aí abençoando esse Deus, você ainda está esperando em Deus, você ainda está esperando em Deus, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Aí Jó vai dizer assim: mulher, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, eu ainda esperarei nesse Deus, eu ainda vou esperar nesse Deus, eu ainda vou esperar nesse Deus. Olha aqui, louvado seja o nome do Senhor. Para mim, vou trazer aqui o versículo, ainda que ele me mate, esperarei nele, disse Jó. Esse é o exemplo para mim e para você. Eu estou esperando em Deus. Espera aí, eu estou sofrendo, mas estou esperando em Deus. Espera aí, eu estou passando provação, mas eu estou esperando em Deus. E eu estou esperando em Deus, não é murmurando. Eu estou esperando em Deus, não é fazendo dele um amuleto. Eu estou esperando em Deus, não é agindo de qualquer jeito, não. Eu estou esperando em Deus, é louvando. Eu estou esperando em Deus, é adorando. Eu estou esperando em Deus, é declarando que Ele é o Senhor, independente das circunstâncias. Querido, em nome de Jesus, vamos esperar em Deus da melhor forma. E sabe qual é a melhor forma? Sabe qual é a melhor forma que a gente espera em Deus? É aos pés da cruz, velho. É aos pés da cruz. Sabe qual é a melhor forma de esperar em Deus? É aos pés da cruz. Pode até estar chorando, pode até estar ferido, pode até estar só o pó, mas eu estou esperando em Deus. Mas eu estou esperando em Deus. E querido, deixa eu dizer algo para você. Deixa eu dizer algo para você em nome de Jesus. Só de você estar na casa do Senhor, só de você ter saído da sua casa ou do seu trabalho numa terça-feira de noite, 6 horas, está enfrentando o trânsito, tem enfrentado o trânsito e está aqui, isso quer dizer que você quer mais de Deus, irmão. Você entendeu o que eu falei? Entendeu o que eu falei? Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor. E você que está aí, não fique triste não, porque só porque você também está aí acompanhando, Deus também te abençoe, porque você podia estar fazendo outra coisa, você está aqui acompanhando a gente também. Amém, igreja? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a geração de Ofni e Finéias, a geração que só busca a Deus quando precisa. E qual foi o fim dessa geração? Em específico. Sabe o que aconteceu? Eles foram para a batalha. E sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Eles perderam a batalha. Eles perderam. Ofni e Finéias foram mortos em batalha. E a Arca da Aliança, ela foi tomada pelos inimigos, pelos filisteus. Essa é uma história fantástica, porque com Deus não se brinca. E eu até desafio não, eu até peço para que você leia, se você não conhece a história, quando você chegar em casa. O que aconteceu com os filisteus quando eles tomaram a Arca da Aliança, né? E colocaram a Arca da Aliança dentro do templo do falso Deus filisteu. O que foi que aconteceu? Leia a história. E você vai ver o que aconteceu, porque com Deus ninguém brinca. Quem diz amém por isso? É um exemplo que eu e você, nós não podemos seguir. Qual é o exemplo? De só buscar Deus quando precisamos. Pastor, e qual é o outro exemplo que o Senhor disse que queria ser muito simples e direto nessa palavra? Qual é a outra geração que o Senhor quer trazer para a gente hoje? Fazer uma comparação com a geração de Ofni e Finéias. É uma geração também de um homem falho, mas um homem que tem um coração segundo o coração de Deus. Quem é? Davi. Davi. Não tem como
Não tem como. A geração de Davi fez exatamente o contrário que a geração dos filhos de Eli fizeram. Diferente daquela geração que falhou, perdendo a arca do Senhor, perdendo a presença de Deus, a geração de Davi, o próprio Davi, né, vai fazer de tudo para resgatar a arca da aliança e trazê-la de volta para Israel. Escute isso, a geração de Davi representa aqueles que sabem buscar e adorar a Deus pelo que Ele é. Quem diz amém por isso? É isso aí. É por isso que tem uma música que diz assim: como o rei Davi, quero te adorar. Eu amo essa canção. Como o rei Davi, quero te adorar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração, digno de louvor. Majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Sabe que geração é essa? É a geração que adora. É a geração que adora a Deus. Davi foi um camarada, irmão. E Davi é um cara para ser estudado mesmo. Errou, pecou, fez coisas absurdas. Absurdas. Mas se arrependia. Sabe qual é a diferença? Vê só, eu até preguei para os jovens. Eu preguei, acho que foi esse sábado para o jovem. Foi não, Mateus? Foi, não foi? Preguei para o sábado. Sabe qual foi? A diferença, vê só. Deixa eu lembrar agora. Foi. Vamos lá. A diferença de Saul e Davi. Porque, vê bem, Saul e Davi. Saul, o primeiro rei de Israel. Saul e Davi foram ungidos pelo mesmo cara. Ungidos por Samuel. Mesmo óleo derramado sobre a cabeça. Samuel. Os dois passaram por grandes desafios. Grandes desafios. Por exemplo, desafio de Golias. Quem foi desafiado primeiro? Saul. Aí Davi chega e escuta o mesmo desafio que Saul. Foi desafiado do mesmo jeito, o mesmo desafio. Passaram por grandes desafios. Mas qual era a diferença de um para o outro? A diferença gritante de um para o outro. Se os dois pecaram contra Deus. Os dois pecaram contra Deus. Os dois pecaram. Em uma batalha, também contra os filisteus, Samuel havia dado uma ordem para Saul, disse: Saul, me espere, reúna o povo, eu vou vir aqui, você é rei, você é o cara, você é o general, eu vou vir aqui sacrificar o Senhor, você me espera que depois do meu sacrifício, sai para a batalha. Passa um dia, passa 2 dias, aí Saul, na sua loucura, vai ver o quê? O exército filisteu se formando, vai vir o povo de Israel querendo ir embora, aí Saul vai dizer assim: bom, já que Samuel não está chegando, eu vou fazer o que Samuel deveria fazer. Aí vai e faz o sacrifício ao Senhor. Quando ele termina o sacrifício, quem é que chega no arraial? Quem é que chega no arraial? Samuel. Aí Samuel vai dizer assim: Saul, seu louco, Saul, seu louco, não é possível, eu não mandei você esperar. O que foi que você fez? Aí Saul ainda vai querer colocar a culpa em Samuel. Vai dizer assim: bom, Samuel, como você estava demorando, e o povo estava querendo ir embora, e o exército inimigo estava chegando, aí eu resolvi sacrificar o Senhor. Aí Samuel vai dizer assim: olhe, preste atenção, hoje o Senhor estabeleceria a sua descendência no trono. Hoje o Senhor ia estabelecer a sua descendência no trono. Como você fez essa loucura, sabe o que aconteceu hoje? Hoje o Senhor começa a procurar um homem segundo o coração dele para colocar no seu lugar. E a sua descendência, tchau. Não tem mais descendente seu sobre o trono. É só você e tchau. Acabou. Acabou-se. Sabe o que foi que Saul fez? Sabe o que foi que Saul fez? Quando ouviu isso? Sabe o que foi que ele fez? Beleza.
Segue o jogo, vamos embora. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido. Aí Davi mata Urias, adultera com Batseba. Natan chega na cara dele e diz: você, miserável, matou Urias. Você podia estar tal. Você é esse homem. Aí Davi já como rei. Foi o que Davi fez. Meu Deus, me perdoa. Perdoa porque eu pequei. Olha a diferença. Olha a diferença. Eu estou imaginando. Eu estou o que, irmãos? Diga aí, imaginando. Bom, entra na história comigo. Eu estou imaginando Natan detonando Davi. E Davi, o rei, que podia ter mandado matar Natan, de joelho ali naquela sala dele, dizendo assim: Deus me perdoa, Deus me perdoa, Deus me perdoa. Me perdoa porque eu pequei. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Porque nem assim, né, irmão? Quando, no nosso português, quando a ficha cai, né? A ficha do pecado cai, nem assim. A gente que tem o temor de Deus, que a gente fica. Foi o que eu fiz. O que foi que eu fiz? Aí Davi, ó, cheio de temor, chorando, imagino eu, vai escrever, sabe o quê? O Salmo 51. Já leu o Salmo 51? Lava-me, ó Deus, com esopo, não te deixe, não te ausente de mim o teu Espírito, Senhor. Não te ausente de mim o teu Espírito. Me lava como esopo, porque eu não presto, eu sou um miserável, eu sou um pecador, miserável sou eu. Daí viu a diferença de quem? De Saul e de Davi. Qual é a diferença? Coração, meu irmão. Coração. Essa é a diferença desse cara aqui, totalmente errado, igual a mim e a você, mas o coração voltado para Deus. Por isso que um coração contrito e quebrantado, o Senhor não descarta, o Senhor não joga fora. É por isso que a geração de Davi é a geração que é exemplo, sabe por quê? Porque a geração de Ofni e Finéias, eles perdem a arca. Aí Davi chega lá e vai resgatar a arca. Vai resgatar. Peraí. A arca é a presença de Deus. Onde é que está a arca? Não, a arca não estava mais no templo dos filisteus. A arca não está mais no templo dos filisteus. E aí é a história que eu quero que você lê quando chegar em casa, se você não conhece, né? Aí você abre a sua Bíblia rapidinho, e 2 Samuel capítulo 6. Aí Davi sabe que a arca está na casa de um camarada chamado Obed-Edom. Está aí na casa de Obed. Aí Davi sabe que a arca está na casa de Obed. Ó, meu irmão, olha, se eu fosse Obed, meu irmão, porque Obed, vê só, olha, como esse cara foi abençoado. Como esse cara, a Bíblia vai dizer que esse Obed-Edom, ele foi, meu irmão, ele não foi ricamente não. Vamos lá, qual adjetivo maior do que ricamente? Vamos lá, bilionariamente, sei lá, meu irmão, esse cara foi altamente abençoado por Deus. Sabe por quê? Pelo fato dele ter colocado na sua casa a arca da aliança de Deus. Ele era um cara temente a Deus. Quando eu e você resolvemos de todo o nosso coração guardar, vou usar essa palavra, guardar a presença de Deus na nossa casa, não na nossa casa física, mas no nosso coração, nós somos abençoados. Oh, esse amém foi fraco, viu? Esse amém foi fraco. Sabe por quê? Porque nós que somos filhos de Deus, temos um negócio que o mundo não tem. Olha, os filhos das trevas, alguns filhos das trevas, podem ter até mais dinheiro do que alguns filhos da luz. Mas sabe o que é que o filho da treva não tem, que nós temos? Paz. Olha, paz.
Paz. Ó, paz. Paz. Ô, meu irmão, qual é a definição de paz? Qual é a definição de paz? Tu sabe? Qual é a definição de paz? Porque o dicionário é assim, um estado de espírito pacífico. Olha para aí. Não, peraí, que pacífico é esse? Irmão, definição de paz, sabe qual é? Sabe qual é a definição de paz de Deus? É você em meio à tempestade, você está de boa. É você em meio até mesmo às perdas, você levanta e você caminha. Em meio às maiores dores, você continua a sua jornada. Mesmo arrastando, mas você continua. É difícil? É claro. Oxe, isso daqui é carne, irmão. É carne. Não existe para ter lembrado disso? Não existe. Mas Obed desfrutava não só de paz, ele desfrutou também de uma bênção abundante, porque ele colocou a arca dentro da sua casa. Aí Davi sabe que a arca estava na casa de Obed. Aí ele vai lá, acompanha comigo para a gente fechar aqui essa palavra. 2 Samuel capítulo 6, versículo 12. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom. Tudo quanto tem por causa... Olha aqui, por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi, com alegria, fez subir a arca de Deus à casa de Obed-Edom, a cidade de Davi. Bom, o Obed aqui lhe entregou, né? Ele entregou aqui de boa para Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros, o quê? Cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Acompanha comigo, o trajeto todo, desde a casa de Obed-Edom até a cidade de Davi, a cada 6 passos, imolava-se, estava aqui, sendo imolado bois e carneiros cevados. Sabe o que é isso? Sacrifício ao Senhor. Quanto tempo durou esse trajeto? Quanto tempo durou o trajeto? Não sei. Sabe por quê? Porque aqui não importava o tempo. Aqui, sabe o que era que importava? A alegria de sacrificar ao Senhor. Aqui sabe o que era que importava? A alegria de louvar a Deus. Aqui sabe o que era que importava? A alegria de estar na presença de Deus. Aqui o que importa é isso. Festa, a arca está voltando para casa. Glória a Deus, vamos celebrar a cada 6 passos. E assim seguiu. Essa é a geração de Davi. A geração que adora. A arca não estava no caminho, estavam adorando, homem. Estavam adorando. Chegou lá, adorava. Pecou, se arrependia. Depois se arrependia, adorava. E continuava a vida. Essa é a geração a ser copiada. Não os erros, mas a adoração. Quem diz amém por isso? É isso aí, meu irmão. E aí eu vou fechar essa mensagem. Qual tem sido a sua atitude? Será que tem procurado a Deus só quando precisa? E vê só, procurar a Deus, não confunda. Buscar a Deus com vir para a igreja. Quem diz amém por isso? Não confunda, pelo amor de Jesus. Não tem nada a ver. Faz parte, mas não tem nada a ver. Não se resume a isso. Tá certo? É buscar a Deus, é amar a Deus, acima de todas as coisas. É amar a Deus. Vamos fazer, peraí. Será que eu tenho, agora vamos mudar aqui a palavra. Será que eu tenho honrado a Deus na minha casa? Fica melhor, fica mais. Será que eu tenho dado honras a Deus? Ou não? Será que eu tenho adorado? Em todo o tempo ou só quando eu preciso? Pastor, é só quando eu... pastor, eita rapaz, eu entendi, pastor, eu tenho pisado na bola com Deus. Realmente,
Eu tenho realmente, eu tenho até lido a Bíblia, tenho até puxado a caixinha de promessa, só quando eu estou precisando. Aí você vai pedir perdão a Jesus hoje, vai pedir perdão a Deus hoje. Aí você vai seguir um caminho diferente. Sabe por quê, irmão? Porque eu gosto dessa frase. Sempre é tempo de corrigir a rota. Sempre é tempo de corrigir. Sempre, e todos nós estamos sempre corrigindo. Porque, olha, pense, eu e você, pense, como a gente gosta de, às vezes, sair, né, da rota. Todos nós, a gente tem que estar sempre corrigindo. Como é que você tem servido? Como é que você tem honrado? Buscado só de vez em quando? Buscado só quando eu preciso? Ou será que eu tenho buscado em todo o tempo? Não, pastor, eu tenho buscado em todo o tempo. Então permaneça dessa forma. O que vale é a intenção do coração. O que vale é o coração. O que está valendo é o que está no coração. Isso é o que vale. Isso é o que vale. É o que está onde? É o que está no coração. Aleluia. O que vale é o que está no coração. Uma geração que honra a Deus na sua casa e que ama os seus mandamentos. Aleluia. Se você puder, feche seus olhos, curve sua cabeça. Antes de você ficar em pé, comece a apresentar a sua vida ao Senhor, apresentar a sua casa. Minha casa, entra na minha Comece a louvar aí no seu lugar. mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra. Entra na minha casa.